Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou Alan, professor de História aqui do IFPA Campus Belém. Obrigado por terem chegado até aqui nessa série de vídeos sobre História Medieval. Nesse terceiro e último episódio, nós vamos conversar um pouquinho sobre o ensino de História através de filmes, debatendo a questão de gênero, presença de mulheres na sociedade medieval. Então assista até o final, compartilhe o vídeo com aqueles que você gosta e siga acompanhando também as redes sociais do Labis. Um abraço. Olá, eu sou a Adriele, discente do curso de licenciatura em História, faço parte da disciplina de História Medieval, ministrada pelo professor Alan Christian, e hoje eu trago algumas inquietações que tive durante a disciplina. É, Hoje falaremos sobre o filme O Nome da Rosa, que é baseado na obra do Humberto Eco, mas trazendo para o lado do silenciamento das mulheres. Quando se pensa nesse filme, que se passa no século XIV, a gente tem uma hierarquia ali, religiosa, onde está acontecendo alguns crimes, e é chamado um monge chamado William Becksville, o monge William Bexwiller e o Adson, né, o seu ajudante, onde eles vão tentar descobrir as causas do que está acontecendo ali. Devo ressaltar que ali no século XIV, e todas essas camadas da igreja elas eram moldadas por, obviamente, uma hierarquia. Quem estava ali no topo acabava tendo, onde eles tinham o controle desse poder e conhecimento. O conhecimento onde eles detinham de obras, ou seja, eles tinham uma biblioteca ali, onde apenas algumas pessoas poderiam frequentar. Quando o monge chega naquele local, ele se depara com inúmeras corrupções. E uma dessas principais vertentes era falar que aqueles crimes que estavam acontecendo era culpa do demônio. E alguma dessas representações é bem bacana de se falar, onde mostra a Inquisição representada por Bernardo Gui como representante da Inquisição. É um personagem onde, de forma assídua, ele mostra que o que estava acontecendo ali era culpa do demônio e quem estava por trás disso, de feitiçaria, é, rituais, ia ser punido. Só que o nosso principal foco nesse momento não é falar sobre o filme em si, a estrutura da igreja, e sim o silenciamento das mulheres em um dos principais filmes que retrata essa Idade Média. Em muitos momentos do filme, é, não se vê mulheres. A mulher não é protagonista nesse filme. Ela é de uma forma silenciada. As mulheres, naquele momento, são vistas como o fruto do pecado. Em um determinado momento do filme, o monge até fala, dando como referência São Tomás de Aquino, que as mulheres eram o pecado em forma de pessoas e só serviam para reprodução. O monge, o Baxwiller e o seu ajudante, o Adson, em algum momento tem uma conversa entre os dois, onde o Adson fala que ele teve um encontro com uma mulher e ele se diz apaixonado por essa mulher. Pergunta para o monge esse sentimento de paixão, descreve, tenta descrever o que ele estava sentindo. E a todo momento o monge diz que ele deveria esquecer esse sentimento, que aquela mulher não cabia na vida dele e que ela, obviamente, era fruto do pecado. Então, essas mulheres, nessa narrativa do filme, muitas das vezes representadas como prostitutas, mulheres sujas, mulheres de rua, elas são silenciadas e não só silenciadas, elas são esquecidas. Vale lembrar que na Idade Média a maioria dos escritos, dos conteúdos, eram escritos pela Igreja Católica e dominados também por ela. Então, essa representação das mulheres é apagada. Trazendo como referência, né, o filme, a gente tem que falar sobre a Maria Filomena Dias, uma grande autora, onde ela fala sobre as mulheres na Idade Média, entrando nesse contexto, o que era ser mulher ali.
esse silenciamento, como funcionava as mulheres que vinham de família rica, como elas eram do serviço doméstico ou elas iam para conventos religiosos. Quando a gente fala dessa obra, a gente também deve salientar que essa proposta do filme é uma forma de retirar do senso comum todo esse ensino de história medieval que a gente vem ao longo dos tempos, onde que a gente entra em sala de aula e há repetições sobre aquilo, um período de extrema pobreza, um período onde nada funcionava e que não é dessa forma, a gente deve ver outras camadas nesse ensino. Nessas outras camadas de ensino, a gente pode observar uma outra vertente desse silenciamento de mulheres, que é através da autora Dabat. Olá, gente. Eu sou a Alice Saraiva, discente do curso de História. Continuando, essa autora, ela traz pra gente uma nova visão sobre essas mulheres na Idade Média. Mulheres que eram de famílias ricas, nobres, elas tinham a opção de não escolher o casamento, mas escolher a vida religiosa. Então, essas mulheres, para além de tudo, elas também tinham um forte poder econômico e social na região. Os camponeses, eles davam a elas esse título de senhoras feudais. Bem, elas tinham um poder econômico naquela região. Elas faziam transações, elas compravam terras, elas vendiam terras. Tanto que elas eram pelaquela sociedade consideradas senhoras feudais, de tanto que elas tinham poder nas mãos. A gente pode usar esse filme em sala de aula como uma forma de romper com esses clichês e trazendo a figura do professor, fazendo uma mediação com esses alunos, adaptando o filme, casando com as bibliografias que a gente tem sobre essas mulheres na Idade Média, que falam para além dos silenciamentos do homem medieval, do que o homem tinha, somente o homem tinha o poder. Como a Alice falou, trazendo isso para o campo de ensino, tentando pegar as referências, usar o filme de uma forma didática em sala de aula, é importante trazer recortes, é importante que a gente use isso de uma forma que, como eu disse no início, retire esse senso comum dessa disciplina, da história medieval. A gente está acostumado com assuntos onde mostram que esse período teve pouquíssimas coisas, pouquíssimos assuntos, mas não é isso. Trazer o filme, trazer essas referências, trazer as mulheres na Idade Média, trazer esses silenciamentos para dentro de sala de aula, é uma forma de mostrar para esses alunos que sim, a Idade Média teve coisas, muitas coisas e coisas que devem ser estudadas. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui nessa discussão. Se você quer ver o texto na íntegra, acesse o site do Laboratório de Ensino de História. E é isso, gente. Curte e comenta no nosso vídeo e siga nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok.